Paz de Jesus, boa tarde. Então, como foi falado, nosso tema que nós vamos partilhar nessa tarde não é um tema que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, porque o Espírito Santo deve ser presente na nossa vida. Aliás, se não fosse a ação do Espírito Santo, nenhum de nós estaria aqui. Porém, é sempre necessário na nossa caminhada nós nos voltarmos às origens. Já na manhã nós vimos essa realidade, a importância de nós olharmos para a história da igreja, a história pessoal, a história da nossa comunidade. Portanto, o tema que nós vamos tratar é também um olhar para aquilo que a igreja nos ensina sobre a ação do Espírito Santo. E mais ainda, é um olhar para aquilo que nós experimentamos. Temos experimentado agora, foi experimentado no nosso passado. Então, para isso eu queria fazer uma pergunta para a gente começar. Quem é que tem menos de 5 anos de caminhada na igreja, não é nem a fundação da sua comunidade? Menos de 5 anos que você participa, teve uma experiência de Deus que te fez querer deixar a sua vida velha ou se consagrar. Quem tem essa realidade? Menos de 5 anos. Pode baixar. Entre 5 e 10 anos que faz que você está na igreja. Vamos denunciando a nossa idade por aí, né? Tá bom, talvez você tenha nascido na igreja, então está tudo certo. De entre 10 e 15 anos que você fez uma experiência de Deus na sua vida. Agora quem tem mais de 15 anos? Portanto, o que nós vamos trabalhar aqui, e certamente, e se você não fez diretamente a experiência nos grupos de oração na Renovação Carismática Católica, pelo menos você participou de algum momento, de alguma experiência que foi fruto daquilo que é a Renovação Carismática Católica. Muitas vezes a gente, pelo menos lá em São Paulo, ouço as pessoas até falando na renovação carismática como se ela fosse uma coisa do passado. No tempo da renovação carismática era assim. Porém, o tempo da renovação carismática é agora. Porque o que nós estamos aqui vivendo deve ser um constante movimento do batismo no Espírito Santo. É isso que dá sentido à nossa experiência de carisma. Certamente o Espírito Santo inspirou na sua comunidade, você que é fundador, o Espírito Santo inspirou um carisma que é específico, que tem algo de diferente, algo a mais daquilo que você vivia ou ainda vive como grupo de oração na Renovação Carismática Católica. Porém, a nossa experiência fundamental, nós nunca podemos deixá-la de lado, é essa experiência do batismo no Espírito. Por isso nós vamos então aqui pincelar algumas coisas interessantes e, sobretudo, nós vamos ser convidados a partir dessa reflexão a que o nosso coração deseje mais e mais essa experiência do batismo no Espírito. Porque se nós compreendemos que esse batismo no Espírito é uma coisa que aconteceu uma vez e acabou, então a nossa vida não tem sentido. Nosso chamado, nossa vocação não tem sentido. Portanto, nós vamos tratando a partir daquilo que a Escritura nos ensina. Tem uma passagem nos Atos dos Apóstolos, certamente você a conhece, Atos capítulo 1, versículo 8, que começa dizendo assim: recebereis uma força, a força do Espírito Santo, descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Quando eu comecei a participar na igreja lá em 1998, ouvia muito falar dessa passagem também de Atos 2, quando fala do dia de Pentecostes. Porém, é uma palavra que é viva. Por mais que a gente ouça falar dela, ela permanece viva, porque não é uma palavra qualquer, que se desgasta com o tempo. É palavra viva. Então, essa força do Espírito Santo, nós vamos aqui trazer um trecho de um hino bastante antigo da igreja, que é o Veni Creator,
A força do Espírito Santo, ela deve vir para nós como uma força, como um sopro mesmo. Nós temos na teologia um estudo, que é o estudo sobre a ação do Espírito Santo, a pneumatologia, e tem esse nome exatamente porque o Espírito vem do grego pneuma, que quer dizer sopro, ruá, tem até uma comunidade desse nome por aqui, me parece, que é o sopro. Então é esse sopro que movimenta. Mais interessante ainda, depois vocês podem procurar o Padre André, que é especialista em Bíblia, é ele, doutor em Sagrada Escritura e Teologia Bíblica. Mas mais interessante ainda nós relacionarmos a ação do Espírito Santo com a teologia da cruz, que no Evangelho de São João vai estar diretamente relacionado. Nós temos, por exemplo, o capítulo 3 de São João, quando Jesus, falando com Nicodemos, ele fala que é necessário fazer o que mesmo? Nascer de novo. Como? Ele ainda fala uma outra coisa. Nascer da água e do Espírito. Então essas duas realidades, água e Espírito, nós vamos direcioná-las, relacioná-las exatamente naquele momento da cruz, que a Sagrada Escritura diz no Evangelho de São João, que quando Jesus entrega o seu Espírito. E no Evangelho de João diz que quando o soldado lhe abre o lado, o que acontece? Jorra o sangue e água. Então aqui nós temos a realidade do Espírito, que é entregue, nós temos a realidade da água, que é símbolo do batismo. Portanto, é uma realidade que nós não podemos deixá-la de lado. E é importante a gente conhecer os conceitos, é importante a gente saber disso, mas ainda mais importante é vivermos isso. Cabe para nós nessa tarde nos perguntarmos: como é que eu estou vivendo isso? Na minha comunidade, eu pessoalmente, como é que eu estou vivendo o batismo no Espírito? É bem possível que o jeito que você vivia o batismo no Espírito quando você fez a primeira experiência foi de um jeito e hoje é de outro. É normal que seja assim. A gente não pode viver a vida inteira querendo que aquele fogo seja igual. Mas nós também não podemos deixar que essa graça se acabe. São João Paulo II vai dizer, um documento que ele fala sobre o Espírito Santo, a Dominum et Vivificante, ele fala que sob a influência, ou sob a ação do Espírito Santo, o homem espiritual amadurece e se fortalece. Então, para amadurecer na fé, aquilo que nós estamos ouvindo desde amanhã, para amadurecer na minha formação, como o Padre Douglas nos apresentava, é necessário permitir que o Espírito Santo haja na minha vida. Veja só como é interessante. Quantas vezes você já ouviu essa expressão, que é necessário, você mesmo deve ter falado para os outros também. É necessário se abrir à graça. É necessário permitir que o Espírito Santo haja. Quantas vezes você já ouviu isso? Hoje não é a primeira vez, porque aqui não é um encontro de querigma, que nós estamos pregando para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por isso, nunca deve, como dizia o Padre Douglas pela manhã, ser um dado que a gente considera como já sabido, como se fosse uma matéria dada. Eu me lembro agora, uma vez quando estava no ensino médio, certa vez a professora, com tanta bagunça que estava fazendo na sala, ela escreveu no quadro, eu me lembro até hoje, matéria dada e estudada. Então, em outras palavras, agora vocês seguirem para a prova, porque eu não vou mais falar sobre isso. Então, entender que o Espírito Santo e a sua ação nos faz amadurecer e nos fortalecer, não deve ser considerado uma coisa, eu já adquiri, eu já entendi isso, já compreendi com minha mente, então já está tudo certo. É dia após dia na minha caminhada e na vida comunitária que eu vou aprendendo e reaprendendo e refazendo esse caminho de conversão. Santo Agostinho, quando ele experimenta no seu caminho de conversão, ele vai dizer para o Senhor: tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. A ação do Espírito Santo é algo muito antigo, e é sempre novo.
A Sagrada Escritura nos diz, lá no livro do profeta Isaías, eu quero que você pegue comigo. O Padre André recordava ali um pouco após o almoço uma frase que é de Santo Agostinho, que faz recordar exatamente essa frase. Isaías capítulo 40, versículo 29. Quem encontrou e puder ler para nós, pode ficar de pé e proclamar essa palavra. Isaías 40, versículo 29. Dá força ao homem a caminhar, redobra o vigor do fraco. Agora me leia o próximo versículo. Versículo 30. Até os jovens se afadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Versículo 31, outra pessoa. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, que é uma palavra viva, está nos dizendo o seguinte: o Senhor é quem dá força ao cansado. Mesmo os jovens podem se cansar e se esgotar. E como a gente vê jovens cansados? Desanimados. Não é cansado de canseira, desanimado da vida, sem sentido. Continua ainda. Os que põem a sua esperança no Senhor renovam suas forças. Te convido a pensar na sua vocação. Se é menos de 5 anos, se é entre 5 e 10, entre 10 e 15, se é mais de 20 anos. Você está se sentindo cansado? Cansado porque tem muita missão? Cansado daqueles seus irmãos que você parece que corrige, fala, ajuda e não querem ajuda? Cansado da sua comunidade que não te entende, que não compreende a sua vocação, que não entende o seu chamado, que o seu formador, o seu fundador não te dá a atenção que você precisa? Quantas lamúrias nós vamos fazendo na nossa vida e dizemos assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Se você está cansado, seja qual for o tipo de cansaço físico, aquele canseira que às vezes a gente fala assim: eu não quero mais saber de nada disso aqui, já deu o que tinha que dar, ou eu queria estar em outra missão, mas eu não fui entendido, não quero fazer isso. A palavra do Senhor vem nos dizer: aquele que espera no Senhor renova as suas forças. E São João Paulo II vai nos recordar isso, para amadurecer tanto na vida emocional, intelectual e sobretudo na vida de fé. Para crescer e se fortalecer é preciso permitir que o Espírito Santo de Deus haja. Vejam só como muitas vezes isso aqui que a gente já deve ter ouvido e pregado para os outros tantas vezes, como se torna uma coisa esquecida de nós. Quando o bispo ontem falava, o Dom Mariano falava, a característica do louvor, muitos já recordaram, já fizeram memória de novo disso, a característica do louvor que fazia com que as pessoas se admirassem, muitas vezes até desejassem estar nos grupos de oração, aquela característica de ter sede, de ter fome da palavra de Deus, de ter a palavra de Deus nos lábios, de ter o louvor nos lábios, não somente naquela hora do grupo de oração, ela não pode se perder na nossa vida. Não estou dizendo que a gente precisa sair pelas ruas o tempo inteiro rezando em línguas, que a gente só precisa ficar o tempo inteiro dizendo aleluia, glória a Deus, amém, que bom, tropecei, bati meu dedão, glória a Deus porque eu estou com o dedão machucado porque eu bati. É uma atitude mais profunda. Até isso pode se tornar uma coisa superficial.
Um aleluia dos lábios pode se transformar num xingamento disfarçado. Quantas vezes já vi, às vezes a pessoa estava com vontade de matar o outro, meu amado, como dizia aquela manhã, né? Meu irmão, quantas vezes aquele meu irmão quer ser um xingamento, mas não dá para xingar. Um misericórdia, na verdade você queria dizer um palavrão, mas só não disse porque os outros estão por perto. Então, a transformação, ela deve acontecer lá no interior, não basta apenas dizer palavras. E é o Espírito Santo, nos ensina São João Paulo II, que nos faz amadurecer. Ele ainda vai dizer: pela ação do Espírito Santo faz com que o homem se compreenda também a si mesmo de uma maneira nova, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É essa compreensão que nós conseguimos alcançar apenas com a ação do Espírito Santo. São Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. E ninguém que está sob a ação do Espírito Santo pode dizer Jesus seja maldito. É pelo Espírito que podemos dizer que Jesus é o Senhor. Portanto, a experiência no batismo no Espírito, ela deve ser uma constante na nossa vida, na vida diária. Tinha agora nem me recordo de quem é a ideia, né? Mas se diz antigamente de acordar e falar: bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Bom Senhor, obrigado. Pode parecer meio... É que é interessante, quando a gente vai caminhando na fé, algumas coisas podem começar a parecer: isso é meio esquisito, né? Não vou fazer isso. Algumas coisas podem parecer meio piegas. Isso é coisa do passado, é coisa de quem está ainda imaturo na fé. E a gente deixa de lado. Não precisa dizer, né, uma frase como se fosse uma frase mágica. Vou acordar e falar desse jeito, essa frase. Mas a ideia dela deve ficar: acordar e permitir que o Espírito Santo entre no coração. Quem reza a liturgia das horas, o início da liturgia das horas, o invocatório, antes das laudes, a gente reza assim: abri meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. É uma outra forma, é uma forma que a liturgia nos ensina a dizer: que os meus lábios proclamem a tua glória. São Bento vai ainda mais longe quando ele diz assim, que quando nossos lábios falam, nosso coração deve concordar com o que os lábios estão dizendo. Então, se o hino é de louvor, se o salmo é de louvor, eu devo louvar com o meu coração. Então, abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. É um trecho do Salmo 50. Deve ser uma constante na nossa vida. Mas o hino que eu comentava aí no início, depois vocês podem procurar, até mesmo no YouTube vão encontrar, o hino tradicional da igreja, o Veni Creator, cantado sobretudo, por exemplo, quando no momento do consistório, quando se vai eleger um novo Papa, se canta em grandes momentos importantes na igreja, se canta esse hino, lá do século, entre o século VIII e IX, então já bastante antigo e sempre novo. Numa das estrofes, começa dizendo assim, a tradução literal dele é assim: tu que és chamado Paráclito, Altíssimo dom de Deus, fonte viva, fogo, amor e unção espiritual. Então esses termos é que nós vamos trabalhar um pouquinho, apenas rapidamente, e compreendermos aquilo que nós ouvimos aqui do José Omar nesse nosso tema. Nós somos chamados a nos tornarmos também paráclitos. Nós somos chamados a nos tornar dom de Deus. Aqui nós damos mais um passo. Aquele passo não é apenas um dom para mim,
mas é um dom que é chamado a ser colocado a serviço. Serve não para os meus sentimentos egoístas. Porque o batismo no Espírito, como nós o compreendemos na doutrina católica, ele não vai ser um sinal de santidade. Então, nós sabemos que, principalmente nossos irmãos pentecostais, eles têm uma compreensão quando se fala de batismo no Espírito, ou de uma pessoa que está cheia do Espírito, que é quando ela, inclusive uma das linhas pentecostais diz assim: um sinal de que você foi batizado no Espírito é que você está orando em línguas. E isso já se torna uma testificação para dizer: você está no caminho da santidade. Nós católicos não compreendemos desta forma. Então a renovação carismática católica nos trouxe essa graça, como nós vimos, uma renovação que não é a primeira na igreja, que não é a única, que certamente não será a última, mas uma renovação que nos faz entender que o batismo no Espírito é um instrumento, uma graça que Deus nos dá para a nossa santificação. Mas orar em línguas não é sinal de santidade, você sabe disso, né? Fala aí para a pessoa, você sabia disso, né? Não, tá bom. Eu não sabia, o que você entende? Porque muitas pessoas, muitos homens e mulheres ao longo da história da igreja foram grandes santos e nunca oraram em línguas. E muitas pessoas não foram nada santos e oraram em línguas. E fizeram milagres. Porque São Paulo diz que outros dons são maiores. Então, fazer milagres, orar em línguas, ter um dom especial para algo, não é sinal de santidade. São Paulo, ou melhor, perdão, no Evangelho, Jesus vai nos dizer como é que a gente pode saber, sim, São Paulo também vai nos ajudar, como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa cheia do Espírito? Quem que sabe me dizer? Como é que você conseguiria identificar uma pessoa, se essa pessoa é cheia do Espírito? Pelas suas obras. Pelas suas obras. Jesus vai dizer: pelo fruto que nós conheceremos a árvore. Então a gente não conhece uma árvore apenas olhando para ela e dizendo: essa árvore ela é muito útil porque ela está plantada no meio das outras árvores. É porque ela dá frutos. Pelos frutos nós conheceremos. E São Paulo agora sim vai nos ensinar como é que eu posso identificar. Veja que não é para você olhar para a vida dos outros. Nós não vamos ler e meditar tudo aqui agora, mas você vai anotar aí para você rezar depois. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 a 24. E depois você vai rezar, e aí entre você e o Senhor, para identificar se você está cheio, batizado no Espírito, está vivendo o batismo no Espírito ou não. Gálatas 5, 22 em diante. São Paulo vai dizer: os frutos do Espírito são esses: amor, afabilidade, benignidade, bondade. E como é que eu posso identificar a ação do Espírito na minha vida? Quando eu entro em contato com os meus irmãos. E muitas vezes nós queremos nos acusar das coisas, mas nós não permitimos que o outro nos mostre onde está o nosso defeito. Ou, para usar a linguagem de São Paulo, onde estão os frutos da carne. Então, um grande instrumento aqui para perceber a ação do Espírito Santo na minha vida é permitir que o outro me mostre. Se você falar: eu sou mentiroso, eu aqui, o Marco, na frente, chegar aqui e dizer: olha, eu sou mentiroso, todo mundo vai me escutar, tudo bem, e eu também vou ficar até satisfeito: eu falei que eu sou mentiroso.
Agora, se alguém me apontar o dedo, principalmente se for uma pessoa que me conhece, e falar, você é um mentiroso, qual é a sua reação? É igual? Você falar assim, eu sou mentiroso, eu sou pecador, e o outro dizer, olha, você é isso. Mas é exatamente aí que está a graça. E aqui nós estamos pensando no batismo no Espírito Santo, é na vida comunitária, não é na sua vida lá você no meio do deserto, você e Deus. É na realidade da sua comunidade. São os seus irmãos que vão te ajudar a perceber se você está cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo ou não. É naquilo que os seus irmãos vão te mostrar. É difícil, é doloroso? Sim. Mas Jesus fala que a verdade nos libertará. Então, a primeira coisa é nós percebermos os sinais de Deus, o sinal que Ele vai nos mostrando nos nossos irmãos. Se você tem a graça de ter um formador que te ajude, isso é fantástico para descobrir os próprios defeitos, né? A gente usa muito essa expressão. Mas quando se pensa em defeitos, o que ainda não me encaixa com aquilo que é Jesus. Nós não estamos lidando aqui com uma realidade meramente humana. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa mais organizada na minha vida espiritual. Nós estamos lidando aqui com a nossa alma, com a nossa salvação. Então isso é importante nós termos sempre diante dos olhos. Não é algo meramente humano, para algo simplesmente desta terra que nós lidamos. Se trata da nossa salvação. A obra mais importante que o Espírito de Deus quer realizar em nós é a nossa conversão. Sempre de novo Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Estes temas, o que nós chamamos de organizado, na nosso serviço de evangelização, chamado de querigma, eles nunca podem sair da nossa vida, porque nunca vão sair de moda. Que são, Jesus está vivo, ressuscitado, Ele precisa ser o Senhor da sua vida, você deve ser cheio do Espírito Santo, para que você possa viver sua vida em comunidade. Se isso fosse algo que não servisse para nós, também a palavra de Deus já não serviria mais. Todos os anos, no tempo pascal, a gente escuta nas leituras dos Atos dos Apóstolos, de novo, os apóstolos anunciando: este Jesus que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. É ou não é verdade? Portanto, sempre novo, sempre de novo. A ação de Deus é santificadora. Já no Antigo Testamento, a figura do Espírito Santo, ainda que não aparecesse com esse nome que nós conhecemos hoje, ela aparece já lá no Antigo Testamento, sobretudo de duas formas que o Espírito de Deus age, nós já percebemos agindo lá no Antigo Testamento. Uma delas é como uma força, como por exemplo, no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 8, também Isaías, capítulo 11, versículo 2. É uma força que vem para que certas pessoas cheias do Espírito de Deus tenham força para realizar algo. Nós temos a imagem, por exemplo, de Sansão, que diz que o Espírito vinha, lhe dava força. Nós vemos, por exemplo, com Moisés, aqueles homens que começam a profetizar, aqueles 70 e depois mais aqueles 2 que estão fora da tenda. Então é uma força que vem sobre essas pessoas. Uma outra maneira que nós vemos o Espírito de Deus agindo já no Antigo Testamento é como uma ação santificadora. Então, duas coisas: uma força e uma ação santificadora. Guardem isso, porque também isso vale para você hoje.
Uma força que transforma o coração. Nós vemos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, que o profeta vai dizer que o Espírito de Deus vem para transformar os corações de pedra em novos corações. Ou como o Salmo 50 ou 51, que o salmista Davi pede: dá-me um coração novo, renova o teu Espírito em mim. Então essas duas formas de agir do Espírito já no Antigo Testamento: força e santificação. Mas ainda nós vamos ver da ação santificadora do Espírito de Deus no Novo Testamento. E aqui nós vamos entrar exatamente naquilo que dizia a ação do Espírito Santo como um paráclito. E nós somos chamados a nos tornarmos também paráclitos. Então, a palavra paráclito vai aparecer no Novo Testamento, sobretudo, e muitas vezes é traduzido na nossa Bíblia como consolador. Mas, literalmente, essa palavra significa aquele que é chamado a estar ao lado. Então, temos o para, ao lado, e kalem, que é chamado. Por isso, muitas vezes é traduzido como a palavra advogado ou consolador. Nesse sentido, consolador, o Espírito Santo vem sobre nós para que também nós nos tornemos paráclitos, consoladores. São Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Essa palavra praticamente eu decorei, porque ela foi importante no momento da minha vida. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que também nós possamos consolar os que estão em qualquer aflição, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Veja quantas vezes essa palavra aparece: consolar, consolação. Ele nos consola. Por que então nós somos batizados no Espírito? Para que nós nos tornemos também aqueles que possam estar ao lado de outros consolando. E aqui consolar não é simplesmente no momento que o outro está triste, eu ser uma pessoa, eu estou vendo que essa pessoa está triste, eu vou ali para oferecer meu ombro amigo para que ele possa chorar. Consolar no sentido de, eu estou ali do lado na sua solidão, no seu sofrimento, na sua angústia, que talvez nem ele mesmo ainda saiba. Estou ali com o meu irmão, que é fácil, eu consolar quem é de fora, mas às vezes quem é de casa fala, está de frescura, eu já conheço isso aí, já sei como é que é a história dele, então não deixa ele. Que morra, não vou me envolver com ele. Aí eu vejo alguém de fora e eu quero ajudar. Está bem errado, não está? Se quem está do meu lado, eu não consigo estar ali do lado dele para dizer, olha, eu quero ser um paráclito, eu quero te amparar. Veja, estar ao lado, consolar, amparar, não quer dizer simplesmente passar a mão na cabeça. Quer dizer que eu preciso fazer com que ele se torne mais de Deus. Essa é a verdadeira consolação. Fazer com que ele experimente novamente o anseio de conversão, porque muitas vezes, como dizia no início, o que acontece é que se esfriou aquela chama no coração do outro. Eu preciso estar ali para lembrá-lo disso. Às vezes vai ser mesmo consolá-lo, passar a mão no ombro, passar a mão na cabeça e dizer vai ficar tudo bem, mas tem horas que precisa ser um empurrão. O caminho da nossa conversão é também ajudar o outro a se converter. Quando a gente reza lá no ato penitencial na missa, a gente pede perdão pelos pensamentos, palavras, atos e omissões.
Omitir a verdade, deixar de falar que o outro precisa de conversão é um pecado. Então, e aqui também entra a graça de Deus para que eu possa não simplesmente dizer a verdade, jogar a verdade na cara daquele que está do meu lado, mas saber dizer a verdade com caridade. Não omitir a verdade, ajudar o outro a se converter, não só passar a mão na cabeça, é um desafio. E a graça é do Espírito Santo. Ele nos consola para que nós possamos consolar. Esse é o movimento do Espírito de Deus. Aqui é uma dimensão ainda mais profunda do batismo no Espírito do que simplesmente orar em línguas. Não que não seja importante, é muito importante para a nossa caminhada. Temos a graça dos carismas. Mas, sobretudo, esse grande carisma que é não guardar para si o dom que foi recebido. Quando a gente guarda qualquer dom que Deus dá, a tendência disso é morrer, se corromper. Antes fosse, ele simplesmente se acabasse, morresse. O problema é que ele começa a ser usado para a minha satisfação pessoal. É pior ainda se simplesmente morresse e parasse. Então Deus dá um dom, não é para ser guardado para si, qualquer que seja ele. Então tornar-se um paráclito, uma das expressões que nós usamos no hino da sequência de Pentecostes, ele é chamado o Pai dos pobres, o doador dos dons. Então Deus deu certamente muitos dons e carismas para você não guardar, para você estar ao lado. Basta aqui recordarmos aquela bela oração atribuída a São Francisco de Assis, que eu não procure mais consolar que ser consolado. É isso? Ou melhor, que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Então, um sinal seguro de que eu sou conduzido pelo Espírito de Deus está aí. Estou me deixando conduzir a levar o meu irmão para Deus? No fim das contas, o que vai importar não é quantas obras a sua comunidade realizou, quantas casas, como dizia o Padre Douglas, quantas casas, quantos membros, se tem casa fora do Brasil, se não tem casa fora do Brasil, se ficou apenas uma única casa, se eram 20 mil membros, se era 10 membros. O que vai importar é as pessoas que conviveram comigo, experimentaram mais Deus. O Padre Douglas conta a experiência que teve certa vez com uma irmã, o Padre André também conheceu lá de São José do Rio Preto, de uma congregação, acho que o nome dela, agora não me recordo o nome, mas era uma irmã que ela foi assim muito conhecida porque era muito ativa, com muitas coisas que fazia. Mas quando ela, no velório dela, no momento da sua morte, as pessoas não ficavam dizendo, foi para o céu, fez isso, morreu, mas já fez isso, tantas de obras que ela tinha feito. Mas o que marcava, que fazia as pessoas recordar, era o amor que ela tinha. Então, diante de Deus, não vai contar se a gente conseguiu evangelizar 100 mil, 10 mil, se a gente cantou bem ou cantou mal, se a pregação era boa ou se não era boa, mas é contar o nosso amor, o sinal seguro, os frutos do Espírito. O primeiro deles é o amor. E ainda São Paulo vai escrever aos Coríntios: existem todos os carismas, mas todos eles vão se acabar, só vai ficar um, que é o amor. Então, desse tornar-se paráclito, o hino do Veni Creator, nessa estrofe diz isso, ele é o paráclito e o altíssimo dom de Deus. Então eu sou chamado a me tornar paráclito, consolar, e eu sou chamado também a me fazer dom para o outro. Diz a palavra que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não foi a conta-gotas, foi derramado. E esse amor, como vai nos ensinar
A igreja, como vamos ensinar os místicos, os santos, aqui a gente traz a memória de São João da Cruz, onde não há amor, semeia amor e colherás amor. Vai nos ensinar também o Papa Leão XIII, quando ele escreve sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: nós devemos amar o Espírito Santo de Deus. Devemos amá-lo, porque ele é Deus. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então esse amor, ele vai ensinar como é que esse amor ele acontece. Como é que eu devo amar o Espírito de Deus? A primeira coisa, anote aí para você exercitar ainda mais. Para amar o Espírito Santo de Deus, ensina Leão XIII, Papa Leão XIII. A primeira, que nós devemos ter nesta vida um conhecimento cada dia mais claro do Espírito Santo. Conhecer. Então a gente só ama aquilo que conhece. Então, da mesma forma que eu posso dizer que eu amo alguém quando eu o conheço, então ele diz também, é assim. E ele vai citar São Tomás de Aquino: aquele que ama não se contenta com o conhecimento superficial, mas se esforça em conhecer cada vez mais. Então a primeira coisa para amar a Deus, amar a pessoa do Espírito Santo, é conhecê-lo. Conhecer, nós temos aqueles dois aspectos, aquele que a gente entende hoje na nossa compreensão moderna, né? Que é ter, é estudar, é ouvir falar, é aprender. Então eu conheço, mas é sobretudo no sentido bíblico, que é o mais profundo, é ter a experiência. Então uma pessoa pode ser especialista em pneumatologia e nunca ter experimentado o Espírito Santo. Pode saber todos os atributos do Espírito de Deus. Conheceu de uma forma superficial, mas não aquele conhecimento que importa para amá-lo mais. Então a primeira coisa. E a segunda coisa, veja só que novidade. Você nunca ouviu falar isso, quer ver? Será maior ainda a abundância de seus dons se eu abrir o meu coração. Nossa, que coisa nova, né? Quem não sabia disso? Mas é exatamente nisso que a gente já sabe que está a graça. Será ainda maior a abundância dos seus dons se eu não me fechar na frieza, mas eu agradecê-lo e alargar o meu coração. Então, Papa Leão XIII, no documento da Igreja, na encíclica Divino Illud Munus, em 1897, dizia isso: conhecer o Espírito de Deus para amá-lo mais e abrir-se, alargar o coração, não se fechar na frieza do coração. Então, diante disso, para nós nos fazermos dom para o outro, precisamos passar por esse caminho primeiro. Então, se eu apenas me dou, se eu apenas faço, se eu apenas quero me doar para o outro, sem passar por esse processo primeiro, que é conhecer o Espírito, amar o Espírito, me abrir ao Espírito, a fonte logo vai secar. Quantas pessoas passaram pela sua vida que às vezes vêm tão empolgadas e querem fazer tudo, ou que às vezes acontece também, né, que prometem que vão fazer tudo e não fazem tanta coisa assim, porque depois desanimam. Então, se não existe esse primeiro movimento de se abrir ao Espírito de Deus, nós não conseguimos nos doar. A própria liturgia da igreja nos ensina que aquele pão partido e aquele sangue derramado na Eucaristia deve também fazer com que nós nos tornemos pão partido, sangue derramado. Então a experiência com o Espírito Santo de Deus deve ser essa que move o nosso coração.
de Deus para os outros, de Deus para o meu coração, para o coração dos meus irmãos. E é muito importante, bato de novo nessa tecla, não é para os irmãos de longe, talvez seja em algum momento. Por exemplo, eu moro na missão de São Paulo, da nossa comunidade. Não vai adiantar muita coisa se eu me doar tanto aqui, e quando lá por segunda ou terça-feira eu voltar lá para São Paulo, eu me fechar. O que adiantou? Com vocês aqui eu tenho um contato, uma convivência breve, um momento extraordinário. Lá com os meus irmãos em casa, é todos os dias, acordando antes das 6, rezando junto, passando o dia juntos, fazendo a missão juntos, até a noite. A gente vai dormir, está na mesma casa, está todo mundo junto. Então não adianta em algum momento específico eu me tornar dom se eu não continuar sendo dom na minha casa. Essa deve ser a nossa experiência contínua. E assim o hino do Veni Creator, ele nos ensina que então o Espírito Santo é paráclito, é dom de Deus, e ele ainda continua dizendo, é uma fonte viva, um fogo, amor e unção espiritual. O credo da igreja, o credo niceno-constantinopolitano, nos ensina que o Espírito Santo é o Senhor e dá a vida, ele vai continuar dizendo, procede do Pai, do Filho, com Pai e Filho, adorado e glorificado. Então o Espírito Santo é Senhor, assim como o Pai, assim como o Filho, e ele é fonte viva, fonte de vida. Interessante trazermos aqui a imagem do trigo. O trigo sem a água, ele é apenas um trigo. Jesus vai dizer que se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele não dá fruto. Santo Irineu vai lembrar também que se o trigo não é moído e depois disso misturado com a água, ele não vai se tornar pão. Se você tiver comprar 1 quilo de farinha de trigo, guardar no seu armário e nunca pegar aquele trigo para amassar e misturar com água, fermento, o que vai acontecer com esse trigo? Ele vai dar caruncho. Vai chegar uma hora que você vai precisar jogar tudo fora. Então não basta ter o trigo, que foi triturado. Como Santo Inácio de Antioquia vai dizer, eu quero ser o trigo de Deus triturado para me tornar um pão vivo. Só que para esse trigo se tornar pão, precisa dar água. Então, da mesma forma, vai ensinar Santo Irineu, é necessário que o trigo misture-se com a água. É necessário que a minha vida seja misturada, por assim dizer, com a água viva do Espírito de Deus, para eu me tornar um pão que alimente os meus irmãos. Para eu me tornar alimento para os meus irmãos, eu preciso desta fonte. É uma água que rega aquilo que está seco. Se a nossa vida está se secando, precisa pedir, vem Espírito Santo, fonte viva. Também, outra ideia importante com relação à ação do Espírito de Deus é a imagem do fogo. O fogo como sinal de purificação e aumento de fervor. Ainda aqui uma coisa para entendermos, para percebermos se estamos batizados cheios do Espírito de Deus. Tem aumentado em mim o gosto pela palavra de Deus? Tem aumentado em mim o gosto pelas coisas de Deus? Ou eu sinto que só está esfriando? É muito importante nós discernirmos isso, porque muitas vezes nós vamos estudando as coisas dos santos, as coisas da igreja, e aí alguém vai ler lá São João da Cruz, fala da noite escura, e às vezes não entendeu nada do que leu, mas viu lá que está na noite escura, porque eu não consigo rezar, eu não consigo mais me concentrar para ler a Bíblia. Será mesmo que eu estou na noite escura?
Ou eu estou precisando pedir que o Espírito de Deus venha reavivar essa chama do seu amor no meu coração? Porque a noite escura realmente ela vem depois de um momento de purificação, de alguém que está avançando na fé. Então não é que a pessoa, já não quero mais saber de rezar. Não existe aquele desejo de rezar, mas não se consegue, é diferente. Muitas vezes o que a gente experimenta é vou até dizer, um desleixo. Não estou mais me esforçando para buscar a Deus como eu buscava antes. E aí a gente usa a muleta de São João da Cruz. É noite escura. É necessário desconfiar e pedir ao Espírito que ilumine essa noite escura, que talvez não seja a noite escura do Espírito. Então, o fogo do Espírito de Deus, essa imagem do fogo, sugere purificação, aumento de fervor. São João, o Evangelho de São João, Jesus vai dizer que é o Espírito que nos convence a respeito do pecado. Meu Deus, talvez a nossa vida, depois de tantos anos, já caminhando com Jesus, esteja uma vida acostumada ao pecado. Aquilo que antes eu sabia, considerava e tinha certo que era pecado, eu vou deixando de lado, dizendo, isso aqui não é tão ruim assim, é a minha fraqueza. Eu já não luto mais contra isso. Então permitamos que o Espírito Santo venha bater a porta no nosso coração, nos dando o dom do arrependimento. Tem um hino litúrgico bizantino que eu imprimi numa folha para guardar na minha Bíblia. É um hino que ele começa dizendo assim, uma pergunta que a alma faz a si mesma: minha alma pecadora, por que não choras? Deves chorar, lamenta sempre, aí consolar-te-á, tu que és incapaz de chorar. Tu que és incapaz de chorar. Quando vem a morte, após a morte, teus pecados condenar-te-ão. E aí termina o hino dizendo assim: se tu não expulsares teus pecados, não hás de escapar do inferno. Os sofredores vestem coroas nas suas cabeças e cantam o hino dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então esse hino ele faz provocar o coração a se questionar: por que eu não choro pelos meus pecados? Já os santos antigos, os padres da igreja, os padres do deserto, falavam muito sobre essa realidade que é o pranto de compunção. É aquele aperto no coração porque eu pequei. Às vezes a gente simplesmente sente assim: nossa, errei de novo. Meu Deus, eu vou ter que confessar a mesma coisa. Isso aí é uma coisa bem humana, até um pouquinho mundana. Eu errei de novo. Eu vou ter que falar para o Pai o mesmo pecado que eu falei antes. Então eu é que estou humilhado com isso. O passo seguinte que nós devemos dar, que é a graça do Espírito Santo, não é eu errei, eu vou ter que falar de novo do meu pecado, que vergonha, era para eu ser diferente e não sou. Mas eu feri o coração de Deus com o meu pecado. Quem é o verdadeiro atingido do pecado? É Deus. Por isso esse hino diz: minha alma pecadora, por que não choras? Quando vem a morte, teus pecados te condenarão e não vais escapar do inferno. Então, isso nós somos chamados a pedir, e eu gostaria até mesmo que ficássemos de pé, para preparar o nosso coração para isso, e pedir essa unção do Espírito de Deus sobre nós, porque é necessário, de novo, sermos batizados no Espírito, para nos tornarmos dons, paráclitos, e aqui quero convidá-lo a rezar juntos, pedindo isso, que o nosso coração experimente um verdadeiro arrependimento. Estenda um pouquinho seus braços, nós vamos clamar o Espírito de Deus.
Nós somos carismáticos ou não somos? Somos. Então vamos rezar, pedindo ao Espírito de Deus que nos dê essa graça. Coloque-se diante do Senhor e reze com suas palavras, implorando o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que Ele venha sobre a sua vida. Venha ao Espírito de Deus. Nós queremos te invocar, ó Espírito Santo, para te conhecer mais, para te amar mais, para que tudo aquilo, Senhor, que está desmoronando na nossa vida, seja restaurado. Espírito de Deus, vem sobre nós. Não nos permita, Senhor, viver na mentira, na hipocrisia. Não nos permita, Senhor, viver como nós vivemos até hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre esses grãos de trigo que somos nós. Vem, Espírito Santo, como água viva, sobre os corações, Senhor, que precisam de uma graça nova. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra com tua graça, Senhor, sobre nós. Unge-nos, ó Senhor, purifica-nos. Eu te peço, Espírito Santo, que venha sobre o coração de cada um, fazendo com que tua vontade aconteça, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Pedimos, Senhor, o dom de conversão nesta tarde, dom de transformação de vida no nosso coração. Espírito de Deus, vem sobre os nossos pensamentos, sobre tudo aquilo, Senhor, que nós trazemos em nós. Dá-nos, Senhor, este dom de um arrependimento sincero. Dá-nos, Senhor, este dom de reconhecer os nossos pecados. Vem, Espírito de Deus, vem com tua graça. Infunde, Senhor, o amor nos nossos corações. Infunde, Senhor, o amor nos nossos corações. Venha o Espírito Criador, visitai as nossas almas. Estenda seus braços e clame, que de um modo novo o Espírito Santo venha. Sim, Espírito, nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, venha como algo novo, venha como uma força, como água viva, como fogo que purifica. Venha como unção espiritual. Fortalece o que é fraco, Senhor. Vinde, Senhor, e fortalecer o que é fraco. Te louvo, Senhor, porque muitos corações podem experimentar uma fé nova. Sim, Senhor, acreditamos, Senhor, em Ti. Toda desconfiança de que não pode acontecer um milagre, nós cremos, Senhor, nessa tarde, queremos dizer, renova a nossa fé, Senhor, de que milagres acontecem, de que o Senhor pode fazer um milagre de uma conversão na minha vida.
silenciando assim o nosso coração e permita ao Espírito de Deus falar ao seu coração. No silêncio, que Ele fale ao seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Iniciamos, o Senhor me dá uma imagem de como se existisse uma terra. Sabe quando está só desmoronando? Tem uma construção, mas tem algo desmoronando. E a graça do Espírito Santo é essa que faz solidificar. E nesse momento de silêncio, o Senhor me inspirava aqui, escreva o que Deus te falou nesse momento de silêncio. Aí você vai falar, meu Deus não falou nada. Talvez seja o seu caso. Escreva também isso. Fiz silêncio para que Deus falasse e Ele não me disse nada. E continue fazendo essa experiência diária. Fala, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Se Ele não quiser falar, Ele não vai falar. Mas faça esse exercício de perseverar na escuta de Deus. Então, o que Deus falou ao meu coração nesses poucos, acho que Ele talvez não tenha dado nem um minuto de silêncio. Se Ele não falou, vou escrever. Esperei e Deus não me disse. Se Ele falou, eu preciso guardar. Pode ter sido uma palavra, uma inspiração, pode ter sido uma palavra bíblica, algo que Deus disse ao seu coração, uma imagem. Mas não deixe essa palavra passar, porque Deus quer continuar falando ao seu coração de um modo novo. Ele deseja algo que me vinha ao coração quando a gente rezava. Talvez o seu coração já esteja um pouco desacreditado de que Deus possa falar, de que Deus possa fazer alguma coisa. Talvez você tenha já acreditado em milagres, em curas, e de repente há um tempo já você não vê isso acontecer, ou talvez pode ter até perdido a fé. O Senhor quer restaurar essa confiança. Então, por isso esse exercício de escutar o que Deus falou, ou que até mesmo Ele não quis dizer, mas de perseverar na escuta de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.